Vamos começar. Muito bem, então, muito boa tarde a todos. Esta é mais uma sessão do ciclo que estamos a fazer de Smart Discussions online sobre a nova agenda dos mercados. Portanto, a ideia é tentar aqui fazer uma abordagem daquilo que são os principais desafios e oportunidades que se colocam em relação à nossa economia e a alguns mercados estratégicos, quer na União Europeia, quer fora dela. Esta é a oitava sessão, já agora, muito rapidamente. Fizemos uma sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos, sobre a Alemanha, sobre França, sobre Espanha, sobre a China. Fizemos esta semana uma sobre a Arábia Saudita, que também foi muito interessante, e hoje temos, antes de férias, esta sobre o Reino Unido, que é um mercado absolutamente importante para o nosso país, pela sua relação de identidade histórica, pelas relações culturais que também tem, e que certamente são abordadas pelos nossos oradores. O modelo, como sabem, tem sido mais ou menos o mesmo, portanto, o Pedro Patrício, que é o responsável da ICEP no Reino Unido, embora esteja aqui a título pessoal, porque isto obviamente é uma iniciativa da sociedade civil, no âmbito do nosso Share Knowledge, fará um enquadramento de 10 minutos, mais ou menos, sobre aquilo que é a sua visão e experiência da relação entre os dois países. Depois temos o testemunho do Miguel Pina Martins, que é o CEO da Science for You, um conhecido gestor e amigo, e portanto agradeço também a sua disponibilidade para estar aqui connosco para partilhar a fantástica experiência da Science for You. Science for You, que já é uma referência para a nossa economia. E depois temos aqui a Sara Lourosa, que é uma gestora da EY, como sabem, é uma multinacional inglesa, britânica, mas que está presente em todo o mundo e em Portugal em particular, e ela vai-nos dar também a visão do que é o que está cá em Portugal, a questão do investimento estrangeiro, que é um tema que ele conhece bem. Portanto, passo a palavra de imediato ao nosso amigo Pedro e depois aos restantes convidados, depois teremos aqui uma discussão, como é habitual. Muito obrigado. Muito obrigado, Jaime. Muito boa tarde a todos. Passando diretamente, e percebi que temos pouco tempo, e a mim foi-me dar 10 minutos, máximo 15. O que eu vou falar muito rapidamente da minha visão pessoal, sobre onde o Reino Unido se situa economicamente, depois o relacionamento Portugal-Reino Unido e depois, eventualmente, dois tópicos que me parecem que podem ter interesse. A primeira questão é assegurar-nos que todos sabemos que o Reino Unido é uma potência económica mundial. O PIB do Reino Unido é de 3,8 bilhões de dólares. Em inglês é 3,8 trillion dollars. Título comparativo, o português será cerca de 300 mil milhões. É a sexta maior economia do mundo e a segunda a nível europeu, logo a seguir a Alemanha. 67 milhões de consumidores com um PIB per capita de 56 mil dólares. O PIB per capita português estará nos 32 mil dólares, ou seja, 70%, o PIB per capita britânico é 70% superior ao português. Um poder de compra considerável. Uma taxa de inflação, eu diria que controlada, enfim, abaixo das metas do Banco de Inglaterra, a previsão para 2025 é 3,4% e a meta que eles têm é 2%, portanto, algo a ter em conta. De qualquer maneira, são questões que ultrapassam o Reino Unido, têm obviamente a ver com, para além do custo de habitação, a guerra na Ucrânia e a atual situação volátil em que o mundo se encontra. Tem sempre um déficit, tem tido um déficit comercial contínuo, em 2024 40 mil milhões de dólares, em 2023 era 44, ou seja, diminuiu 4 mil milhões de dólares. Um déficit orçamental de 5,7% do PIB e, como penso que saberão, 80% do PIB vem da área dos serviços e 20% dos bens. Nos bens falamos de máquinas e equipamentos, life sciences, o setor automóvel, aeronáutica, espaço e defesa, a metalomecânica e, naturalmente, a energia. E uma taxa de desemprego de 4,5%, ou seja, controlada. Mas tudo isto para dizer o quê? Quando nós olhamos para a economia britânica e perguntamos, mas vai estar em recessão, como no segundo semestre de 2023 esteve em recessão. Mesmo que esteja em recessão, continuará a ser um gigante, uma potência económica e geopolítica global, continuará a ser, a City continua a ser, a City em Londres, com Nova Iorque, serão os maiores centros, são os maiores centros financeiros a nível mundial, é um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, faz parte do G7, do G20 e, naturalmente, do Commonwealth. O primeiro destino de investimento direto estrangeiro
europeu em número de projetos, segundo a EY, mas aí a Sara poderá dizer melhor, e top líder global em fintech, farmacêutica, aeroespacial, faz parte dos top 3 em países, ciências da vida e inteligência artificial. Portanto, é um país que tenta-se sempre posicionar na vanguarda e também acho que vale a pena referir o ecossistema das startups, que é o segundo a nível mundial, o primeiro europeu, portanto, logo a seguir aos Estados Unidos. Passando então à parte de Portugal. Relacionamento de Portugal com o Reino Unido é excelente. Enfim, para além do Tratado de Windsor de 1386, que fica sempre muitíssimo bem em qualquer discurso político falar nele, é a aliança mais antiga e tal. Politicamente o relacionamento é excelente, mas economicamente também o é. E aí a parte que eu queria falar um bocadinho só, nós temos, é o país com quem Portugal tem a maior balança, mais favorável balança bilateral, comercial, altamente favorável. Temos um superávit em 2024 de cerca de 6,7 mil milhões de euros. É destacadamente, não há Espanha, não há nenhum outro país, é que o Reino Unido, com aquela com quem temos, eu diria, uma relação bilateral mais saudável para Portugal. As nossas exportações, bens e serviços rondam o ano passado cerca de 12 mil milhões de euros, metade, ligeiro, um pouco mais de metade serão serviços e desses maioritariamente o turismo, que não é mau, porque para além de fazer com que os britânicos conheçam bem o nosso país, passam também, por N razões, também a ver que não é só um país de destino turístico. Um país moderno, é um país com serviços capazes, etc, etc. Temos mais de 6 mil empresas portuguesas a exportar para o Reino Unido, tem vindo a aumentar, o que é bom, e temos mais de 400 mil portugueses a viver no Reino Unido. Eu diria que a imigração de portugueses no Reino Unido não será assim parecida com a imigração de portugueses em França. Temos aqui, nestes 400 mil, temos portugueses muitíssimo bem colocados em todos os setores de empresas e a dimensão de empresas multinacionais, britânicas e portuguesas. Ou seja, nós não temos uma má imagem, Portugal não tem uma boa imagem. Passámos a ter uma imagem já de um país moderno e competitivo, com energias alternativas, e parece que Portugal está trendy, está na moda, awareness, lê-se muitos artigos onde Portugal se posiciona bem a nível do ecossistema das startups e tal. Portanto, não temos que criar uma imagem do zero, ou uma má imagem para criar uma boa imagem, que é o mais difícil. Temos uma boa imagem que temos vindo a trabalhá-la. Mas sim, é preciso continuar a trabalhar aquilo que eu chamaria de awareness sobre o potencial que Portugal tem. Somos vistos como, enfim, o mesmo fuso horário ajuda, obviamente, mas somos vistos como um país sério, empresários sérios, cumpridores, flexíveis, e o nearshoring passou, como saberão, a ser algo que está bastante mais... eu não diria na moda, mas passou a ser prioritário. O nearshoring é algo que as empresas começam a olhar com outros olhos. Em termos de IDPE, investimento direto português no Reino Unido, temos que nós saibamos cerca de 70, 80 empresas, e aqui também em todo o setor, na indústria, no setor agroalimentar, energias alternativas, pasta de papel, defesa, etc. Vê-se também empresas portuguesas a comprarem grandes grupos britânicos, o que vem demonstrar a solidez de alguns setores portugueses, de empresas portuguesas, e em áreas que são muito importantes, que são as áreas que estão muito faladas, são com grande visibilidade também a nível de órgãos de comunicação social, portanto, tudo isso vem ajudando. O investimento britânico em Portugal, o Reino Unido foi o quarto investidor em termos de estoque de IDE, acima de 13 mil milhões de euros, sendo o quinto maior investidor a nível global. Temos empresas aqui também, penso que a Sara poderá falar um pouco mais sobre isso, temos só apenas alguns exemplos, uma AstraZeneca, uma Atlas Edge,
que é na AstraZeneca Farmacêutica, Atlas Edge Data Centers, Elementis área de química, Open Cosmos satélites, portanto, muito giro ver os investimentos britânicos não só nos serviços como esperaríamos inicialmente. Eu considero que o mercado está a ser bem trabalhado pelas associações setoriais portuguesas, estão a fazer aquilo que devem fazer, que é continuar a vir cá, é preciso insistir. É um mercado, obviamente, como sabem, altamente competitivo, onde ter um produto, ter uma empresa no Reino Unido, vender vinhos para o Reino Unido, é sempre algo que se pode demonstrar e é como se fosse um passaporte de qualidade. Portanto, a concorrência é fortíssima, é preciso continuar nisso. Na parte da atração, na parte da captação de investimento estruturante para o nosso país, eu diria que o timing é o certeiro. Não é o timing certeiro, porque neste momento não há timing certeiro em parte alguma no mundo, enquanto não soubermos onde é que estamos e para onde é que vamos e o que é que se passa com os Estados Unidos, etc, etc. Mas do Reino Unido tivemos um Brexit, seguido do Brexit Covid, e agora na situação em que nos encontramos. Portanto, começamos sim a ver muitas empresas que ficaram à espera, que continuam à espera para no dia da manhã verem e estudarem bem quais são as vantagens de ter um pé na Europa continental. E eu iria falar aqui o relacionamento, portanto, os dois pontos que eu iria trazer para aqui, para terminar, um relacionamento com os Estados Unidos da América, acho que o Reino Unido e os Estados Unidos da América, acho que só podemos avaliar este possível acordo que estará, ou que será assinado, possível, porque ainda não está, quando soubermos, ainda hoje falava, quando soubermos do relacionamento que a União Europeia vai ter com os Estados Unidos. É óbvio que se a discrepância fosse extrema, a União Europeia teria que rever com o Reino Unido o seu relacionamento. Mas isso é algo que os negociadores britânicos estão muito bem conscientes e não acredito que seja necessário. Depois, iria falar só sobre o Brexit, o segundo ponto, para terminar. Antes de vir para Londres, estou cá faz cerca de 6 anos, a ICEP fez um roadshow por Portugal para se falar sobre as consequências do Brexit e capacitarmos as empresas. E havia duas coisas que me chamaram a atenção. Uma, na altura o embaixador João Valera, com o meu antecessor, aqui em Londres, e o embaixador João Valério dizer várias vezes às empresas portuguesas mas olhem que o Reino Unido não é assim tão mais desenvolvido do que imaginam, olhem que os serviços não são assim tão bons. Isso foi uma coisa. E a segunda questão que eu tinha era sempre, eu não conseguia perceber porque que eles votaram no Brexit. Hoje em dia, que já cá estou há algum tempo, a primeira parte de porque votaram no Brexit continuo a não perceber. Enfim, tenho aqui algumas ideias que partilho com todos, continuo a não perceber. Sei que ainda defendem e vejo em eventos de networking muitíssima gente a defender o Brexit. A parte dos serviços, que o embaixador João Vila falava, de facto os serviços são fracos, estão piores, e muito também tem a ver com a consequência do Brexit na área da imigração. Contrariamente ao que se dizia, o que se viu foi um aumento de saídas dos cidadãos da União Europeia, portanto, a saírem, portanto, um declínio na entrada e um aumento de imigração do Paquistão, da Índia, portanto, de imigração menos qualificada, que é, obviamente, aquilo que todos os países mais procuram, é tentar ter o máximo dos brains e uma imigração qualificada disponível. Dentro daqui do que eu me apercebo do Brexit, talvez a explicação que me pareceu que me ajudou melhor a perceber, foi quando me disseram que it was voted from the heart. Eu acho que nós, portugueses, temos alguma dificuldade em vote from the heart quando financeiramente, economicamente, as perspectivas podem não ser melhores. Mas eu diria neste momento que isso é uma questão. Vê-se que eles têm dificuldade em aceitar que o Brexit não foi tão bom. As sondagens já dão uma maioria a dizer que o Brexit não correu como queriam, mas a verdade é que os governos, enfim, os últimos 5 governos em 6 anos que o Reino Unido teve,
têm sempre que ter o máximo de cuidado em qualquer negociação que façam com a União Europeia para não aparentar que há novamente uma aproximação à União Europeia que vai contra aquilo que foi o referendo do Brexit. Portanto, é um pouco neste impasse. Quanto ao posicionamento de Portugal, para terminar, de facto, constato aqui aquilo que já sabíamos, que se fala muito, que eles gostam muito de Portugal, mas eu vejo que de todos os países onde estive, já foram alguns, que conheço, este realmente para mim é o país que tem um conhecimento vasto de Portugal, ou porque têm casas lá, já foram várias vezes, ou porque casaram com uma portuguesa. Há N razões e todos gostam muito, para não dizer adoram Portugal. Portanto, isso é algo que não se vê noutros países. E por outro lado, também se vê nas notícias em Portugal, não há um telejornal onde não falem sobre o Reino Unido. Aparece mais do Reino Unido, eu diria, do que provavelmente Espanha ou outros países. Há sempre notícias sobre o Reino Unido. Portanto, aqui o nearshoring, esse bom relacionamento, há aqui uma série de coisas que vale a pena aproveitar e estou à disposição, não tendo ultrapassado o meu tempo, para no fim responder questões. Bem, sim, senhor. Depois teremos oportunidade aqui com os presentes, que são altamente qualificados e diferentes áreas de ter aqui uma discussão até às 7 horas, porque hoje, de facto, temos aqui algumas limitações de tempo. Passo imediato a palavra ao Miguel Pina Martins, que é o CEO da Science for You, uma empresa que tem tido um percurso fantástico em termos de insolação. Mais uma vez, parabéns, Miguel, e obrigado por estar aqui connosco. E depois teremos a Sara, que nos dará a perspectiva mais institucional do mundo da imobiliário. Olá, boa tarde. Antes de mais, agradecer muito ao Jaime o convite para poder participar e para poder partilhar aqui um bocadinho a experiência da Science for You. Só fazer uma pequena correção, já não sou CEO da Science for You, agora sou Chairman, o que é muito mais interessante e que me tem dado muita felicidade. Isto também aconteceu há pouco tempo, portanto, mas fui CEO da Science for You durante 17 anos e continuo a ser Presidente do Conselho de Administração e, portanto, espero não desiludir os presentes e poder ter realmente aqui algo para partilhar que seja interessante. Nós conhecemos bem o mercado do Reino Unido, abrimos o escritório aí em 2012, 2013, se não me engano, 2013, em Londres. E foi realmente um dos mercados e continua a ser um dos mercados mais importantes para a Science for You. Como estava a falar, e muito bem o Pedro, o tema do Brexit é realmente um tema muito difícil de compreender, que nos dificultou muito a nossa vida, e não foi só nós, mas que acabou por ter um impacto muito negativo naquilo que nós tínhamos a nível mesmo de crescimento no mercado, mas que certamente que abriu outras oportunidades, mas pelo menos para quem estava dentro da União Europeia ficou menos competitivo em comparação, por exemplo, com os chineses que não tiveram nenhuma complicação adicional, por exemplo. Um bocadinho ao contrário do que está a acontecer agora com o tema, por exemplo, nos Estados Unidos, em que estão a haver complicações para a China e para quem está fora, e não tanto, aparentemente, para a União Europeia. Mas, acima de tudo, reforçar que realmente é um país com muitas oportunidades, é um país muito aberto, é um país mais aberto do que, por exemplo, o espanhol ou o francês, é um país onde a comunicação é muito fácil de fazer, salvo seja, ou seja, toda a gente se entende, há menos preconceito com os sotaques, ao contrário do que acontece noutros países, onde realmente, quando uma pessoa está em Paris e tem que falar francês, convencemos francês, a parisiense, não é? Ao contrário do que acontece, o que nós sentimos é que realmente o Reino Unido é um país mesmo muito, muito aberto e muito disponível para acolher produtos que venham de fora. E para realmente olhar para eles com uma qualidade acrescida, como o Pedro disse, é visto quando é made in Portugal, é algo que é visto de forma muito positiva. Isto no nosso caso, porque produzimos os brinquedos aqui em Portugal, e portanto isso é algo que realmente acaba por ser muito positivo. No nosso caso, realmente, hoje em dia temos tido um crescimento muito grande no Reino Unido, especialmente nos 2 últimos anos, quando conseguimos dar a volta ao tema do Brexit, porque o nosso maior motor de crescimento da Science for hoje em dia é a Amazon e é o e-commerce, e a Amazon sofreu um grande revés com o Brexit, porque passou a Amazon do Reino Unido funciona como uma ilha, ao contrário das outras Amazons todas da Europa, em que há uma interligação muito grande, e se eu não tenho estoque em Espanha, eu consigo ir buscá-lo à França, ou à Itália, ou à Alemanha. Nós hoje em dia a Science for You é a maior empresa portuguesa que vende na Amazon, e isso é algo que nós vemos com muito orgulho, mas acima Miguel, já agora só uma nota, peço desculpa. Qual é o valor de vendas que vocês têm com a Amazon, em termos globais? neste momento para à volta dos 10 milhões Fantástico. de produtos, ou seja, o que é Muito muito bem. mau, ou seja, é bom para nós, mas é muito mau para o país, porque realmente diz muito
de um país que infelizmente tem poucas marcas, que tem poucos bens transacionáveis, e é isso que nós sentimos muito também. Mas há uma oportunidade muito grande para quem tem essas marcas e para quem tem esses bens transacionáveis de o fazer, porque a Amazon é o maior retalhista internacional do mundo, que vende no mundo inteiro, está aqui ao lado. Em breve estará também aqui em Portugal, mas realmente permite uma internacionalização muito grande. Mas algo vai estranho no reino, não neste caso não da Dinamarca, mas de Portugal, quando uma empresa com uma dimensão muito pequena, como a da Science For You, acaba por ser a maior marca portuguesa a vender na Amazon. E isso certamente que deixo esse desafio a todos os presentes para pensarem realmente em marcas, bens transacionáveis, de marcas portuguesas que consigam já. Nós temos algumas, só que depois também não funciona nada. Por exemplo, a Vista Alegre, obviamente uma marca muito forte internacional, mas não, a Amazon não é o canal preferencial. Podemos ver também vinhos, temos muitos vinhos, mas não são os canais preferenciais para vender vinho, também não é a Amazon, apesar de se vender muito vinho na Amazon. E isso acaba por ser esta internacionalização que é feita também no Reino Unido, acaba por ser, e aquilo que eu sugiro a todas as pessoas que estejam aqui também com esse interesse, é realmente tentarem este canal, que hoje em dia para nós realmente é um canal muito democrático. Se as coisas estão lá, se têm boas reviews e se têm vendas, as vendas disparam e funciona. Portanto, é algo que eu até deixo, não só para o Reino Unido, mas também para a Europa toda, porque é realmente um gigante que tem sempre as portas abertas para qualquer pessoa que possa vender, e isso não acontece, por exemplo, com a Tesco, nós vendemos também, mas que não é tão simples. Ou com uma Smith, que também temos lá produtos, mas que não é tão simples como isto no caso da Science Fair, que vende brinquedos, obviamente a Smith é a Toys R Us. Para quem se lembra, é a Toys R Us do Reino Unido hoje em dia, porque já não há Toys R Us. Mas acaba por ser realmente uma forma de entrar, e esse tema do e-commerce acaba por ser muito relevante. Portanto, ou seja, é um bocadinho isto que temos feito. Até me tenho dedicado agora, que tenho uma empresa, portanto, alguém depois quiser ajuda para esse tema, também posso estar disponível para ajudar com o tema da Amazon diretamente. Mas acima de tudo, acho que é aquilo que eu deixo mais para quem quiser entrar. O Reino Unido é um país muito, muito interessante, uma cultura muito aberta, um PIB per capita muito interessante, pessoas que realmente têm rendimento para comprar coisas, para adquirir produtos. Tem realmente aqui o tema do Brexit que dificultou um bocadinho se compararmos com outros países, mas eu acho que aquilo que é mais fácil, o tema da língua, que pelo menos na generalidade, por exemplo, é muito mais fácil que a economia alemã, que apesar de maior, tem um tema de língua muito, muito relevante e que é uma barreira muito grande. O Reino Unido não tem. E isso acaba por ser uma oportunidade bastante interessante, e é um país que tem muitas boas relações, como o próprio Pedro disse, com Portugal, e vê Portugal como um aliado e como um amigo e como algo de valor acrescentado, ao contrário do que acontece noutros países. Por exemplo, se nós olharmos para a França, nós vemos o português não é tão bem visto como é visto no Reino Unido. Ou seja, há aqui quando pensam no português, estão muito habituados a ver o português que estava e que ainda está em alguns casos nas limpezas, nas obras, e que teve muito este papel. Este pensamento não sentimos minimamente no Reino Unido. Até quando o Pedro também deu essa nota, nós temos uma imigração mais qualificada para o Reino Unido do que temos, por exemplo, para a França. Isso é importante porque cria um pensamento do que é o país, e isso acaba por trazer uma valorização também à marca Portugal, que eu penso que existe e que é mais valorizada no Reino Unido do que, por exemplo, no mercado francês. No mercado alemão já também não vejo esse tema, é mais parecido também com este mercado. Nós estamos presentes nestes mercados todos desde há muito tempo, mas sentimos que realmente é no mercado do Reino Unido onde nós conseguimos ter uma presença mais forte. Hoje em dia não é o nosso segundo maior mercado, mas já foi durante alguns anos. Neste momento está em terceiro, portanto, muito fortes nos Estados Unidos e em Espanha, mas é realmente um mercado que aparece sempre no nosso top 3, top 4 de países para exportação, porque realmente acaba por ser um mercado também muito interessante. E penso que é isto, ou seja, eu também acho que estou mais aqui um bocadinho mais aberto a Depois aqui um perguntas. bocado temos também aqui algumas questões. Passo de imediato a palavra à Sara, agradecendo também a sua disponibilidade para nos dar aqui a visão de uma multinacional em Portugal. Obrigada, Jaime, pelo convite e obrigada a todos por nos acompanharem aqui. Efetivamente, na UI conseguimos ver o tema de duas formas diferentes. Por um lado, somos consultores tanto de organismos públicos como de empresas
que, ou por um lado, querem fazer a captação ou melhorar as suas políticas de captação de investimento e muitas vezes querem perceber como fazê-lo. Também temos a componente de apoiar as empresas na sua estratégia de internacionalização, para o Reino Unido e na sua estratégia de entrada em Portugal, quando vêm empresas do Reino Unido em Portugal. Mas claro que também somos uma empresa em si, uma empresa como já me disse no início, com uma gênese britânica, apesar de agora, efetivamente, a nossa identidade é global e, portanto, também compreendemos esta dinâmica e os benefícios da articulação entre os dois países. Numa lógica enquanto consultora, efetivamente, a EY tem apostado muito neste tema de investimento direto estrangeiro. Temos trabalhado muito o tema junto de entidades, até com colaboração da ICEP no Attractiveness e de outras entidades de atração de investimento e conseguimos ver que efetivamente eh, os temas, sendo diferentes, acabam por ser muito parecidos no que toca à lógica de investimento, a preocupação neste momento na Europa e que também acompanha o Reino Unido, acaba por ser muito uma lógica de estabilidade. Há uma instabilidade política muito grande, aos temas fiscais e da burocracia que acompanham também aqui o Reino Unido. Um, e que levam este ano, e por um arrefecimento também no mercado global, uma quebra de investimento, tanto no Reino Unido, no Attractiveness, vemos uma quebra de 13% no investimento, a Europa com uma quebra menos significativa de 5% por mercados como a Polónia, com maior foco em salários mais competitivos, e Portugal também levou aqui uma quebra de 11%. Dito isto, as perspectivas continuam boas, os investidores continuam a ver a Europa como um bom investimento, um setor, uma geografia estável para investimento, com pessoal altamente qualificado. Hum, mas também começam a notar aqui um gap em termos de avanço tecnológico, investimento tecnológico em áreas como a inteligência artificial, muito relevantes para muitos destes setores. No que toca aquelas que são as estratégias de investimento, o que nós acompanhamos em estratégias de empresas portuguesas para o Reino Unido acaba tendencialmente por cair em dois grupos, eu diria, grandes, aquelas empresas que vão para o Reino Unido numa lógica de se tornarem empresas globais, que acompanham muito aquele grupo de unicórnios que vai para ter uma sede em Londres e tornar-se uma empresa global, vista de forma global, e aqueles que, como a Science for You, vão em busca de um mercado que é, como o Pedro dizia, muito maior em dimensão e muito maior em poder de compra. E temos feito este acompanhamento e efetivamente corroboramos o que o Miguel estava a dizer. É um mercado que eh, vê as empresas portuguesas e vê os portugueses com bons olhos, com uma marca boa e com qualidade. No que toca ao fluxo contrário, que o Pedro também falava, efetivamente começamos a ver muito mais sofisticação no investimento que cá chega, apesar de muitas vezes ser focado em business service, já somos, e o Attractiveness do Reino Unido mostra, o sétimo principal destino de investimento do Reino Unido. Estamos a contar com 17 projetos só em 2024 de Greenfield, ou seja, não estamos a falar em aquisições, não estamos a falar em projetos imobiliários, estamos a falar em entidades que efetivamente vieram para Portugal, estabeleceram-se, desenvolveram unidades e constituíram postos de trabalho novos. Ou expansões de investimentos. Portanto, efetivamente, a dinâmica entre os países é forte, existe uma relação de confiança, temos o mesmo fuso horário também, beneficia. Efetivamente, os portugueses têm uma capacidade de adaptação à língua muito, muito boa e o que torna o país bastante atrativo para este tipo e acabamos por ser muito complementares no que tem a ver com as skills que cada país tem. Nós somos, os Estados Unidos, o Reino Unido tem efetivamente skills muito específicas no que toca a serviços financeiros, a tecnologia,
muito high-end e nós, efetivamente, temos uma grande capacidade de adaptação e com skills também elevadas. Portanto, eh, há efetivamente esta articulação. Enquanto parte de uma empresa que também com esta origem, posso corroborar eh, tudo que o Miguel dizia, ou seja, efetivamente na articulação entre países existe uma grande confiança no trabalho feito por nós e existe um grande apoio também do Reino Unido nesta articulação. Nós trabalhamos sempre como uma firma global, procuramos sempre encontrar as melhores pessoas, estejam elas onde estiverem, em qualquer lugar do mundo, e aqui o Reino Unido, efetivamente, também na Europa, acaba por ser uma pool de talento muito grande e nós também o somos quando necessário. Um dos investimentos já agora que o Reino Unido tem feito em Portugal é exatamente a UI Law, que abriu portas este ano, portanto, também aqui mostrar que existe este compromisso com o investimento e com o desenvolvimento das pessoas. Muito bem. Eh, Miguel, tínhamos aqui antes de passarmos a outras pessoas, havia aqui uma questão direta para ti do Manuel, que tinha a ver com a questão da Amazon, se quiser responder, porque de certa forma é uma questão muito específica. Isto está aqui no chat, não Está é? no chat, está. Mas eu posso pedir ao Manuel. Manuel, quer colocar a questão diretamente, que assim é mais fácil. Está a ouvir, não está? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, sim, senhor. Este, Não este é estamos sempre. a ver, mas estamos a ouvir. Muito bem. Mas eu já ligo então também. Não, já agora, só para. Muito bem, sim, senhor. Não está a Mas funcionar. não se Já preocupe, já está bem, muito bem. Pronto, muito obrigado pela oportunidade. Acho que estes temas são sempre muito, muito interessantes e, portanto, eu quando posso não perco. Portanto, e estou Os mais uma mercados são vez. muito rápidos, exatamente. E, portanto, a questão era muito simples, era saber, no fundo, se neste contexto das vendas para o Reino Unido, se o fazem mais para empresas, portanto, B2B, ou o fazem diretamente a consumidores finais. Portanto, é isso. A Amazon basicamente, Manuel, tem três maneiras de trabalhar, já agora de forma muito rápida. Tem aquela que é a mais simples de todas, que é o chamado marketplace, em que nós temos os nossos produtos no nosso armazém e nós enviamos diretamente do nosso armazém para os clientes, onde não conseguimos ter o Prime, aquelas entregas todas diretas e onde a Amazon coloca um bocadinho mais em baixo, nós fazemos para aí 2 ou 3% das vendas nesse. Temos depois o intermédio, assim dizendo, que é o Amazon Seller, que basicamente é nós pomos os nossos produtos nas instalações da Amazon, nem sequer se pode dizer que é uma consignação, guardamos lá como se fosse um armazém e eles daí enviam diretamente para o cliente. Mas aí nós faturamos também diretamente ao cliente, assim como o Marketplace. Esse é um sistema que funciona muito bem, aquele que até usamos mais nos Estados Unidos e menos na Europa, representa para aí 25, 30% das nossas vendas e que basicamente o que faz tem acesso ao Prime, dá para entregar no dia a seguir e a Amazon beneficia muito e todas as notícias até dizem que a Amazon está a passar por esse modelo porque não quer ter stock como é o último modelo. E depois é o último modelo, que é aquele que nós podemos considerar que é o B2B, que é aquele em que nós vendemos diretamente à Amazon, onde fazemos, claro, a grande maioria das nossas vendas, e onde a Amazon compra aos contentores e compra os produtos e depois faz a venda e eles é que gerem o estoque, gerem o preço, gerem tudo. Nós não temos nada a ver com isso, ao contrário do que acontece no primeiro, que é o marketplace, e no segundo, que é o seller, onde nós gerimos o preço e nós é que decidimos o preço. No outro, a Amazon é que gera isso tudo e essa é a parte B2B. Portanto, a maior parte é B2B, há uma parte B2C, mas que sempre com o produto nos armazéns da Amazon. Muito obrigado. Sim, senhor. Temos aqui a professor Carlos Brito, que é um especialista em marketing e internacionalização. Quer colocar alguma questão aos nossos oradores, professor Carlos Brito? Obrigado, Jaime. Antes de mais, também felicitá-lo a si e aos nossos oradores. Eu lamento ter chegado um pouco mais atrasado e sim, vou colocar uma questão. E se por acaso ela já tiver sido respondida na parte em que eu não assisti, peço desculpa Bem, e pronto, passamos à frente. A pergunta que eu tenho aqui para colocar é a seguinte: o Reino Unido tem uma ligação histórica forte aos Estados Unidos. No fundo, os Estados Unidos são uma antiga colónia.
Claro, enfim, o Reino Unido está na Europa, já esteve na União Europeia, já saiu, agora há aí algum acordo preferencial, mas a questão que eu coloco tem a ver com a ligação aos Estados Unidos. A pergunta direta é esta: que oportunidades é que isso poderá representar, essa ligação histórica do Reino Unido aos Estados Unidos? Que oportunidades é que isso poderá representar para as empresas portuguesas? Ou para que alguns tipos de empresas portuguesas? Nós vamos tentar juntar talvez duas ou três questões. Eu sei que o Miguel tem que ser mais cedo, mas está controlado. Temos aqui também o Eduardo Araújo, que foi um antigo colega meu do PAD e que está ligado a uma empresa muito conhecida, que também é fortemente exportadora. Eduardo, alguma questão para os nossos jogadores? Boa tarde a todos. Um abraço, Jaime. Já agora a empresa é a Aralab, Era lá. exatamente, da área Boa da. tarde, Pedro. Conheço bem. E boa tarde aos outros oradores. Muitos parabéns. Bom, Aerolab, eu vim a este webinar porque é um tema que interessa muito à nossa empresa. Nós somos fabricantes de equipamento de laboratório, mais especificamente de câmaras climáticas, para fazer ensaios em materiais. E trabalhamos com o Reino Unido há muitos anos, é o nosso terceiro mercado também há muitos anos. Estamos a pensar adquirir uma empresa no Reino Unido para nos tornarmos mais globais. Era lá bem uma empresa pequena, somos 100 pessoas, eh, 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 mas que estamos representados no mundo todo. E é muito interessante, foi muito interessante o que ouvi aqui, em todos os níveis, ouvir do Pedro a experiência dele e estar a dizer a oportunidade que o país tem para as empresas portuguesas. Hum? O Miguel, uma empresa de sucesso, muitos parabéns. É um orgulho para qualquer português ver uma empresa portuguesa a dar cartas no mundo e a Sara que nos dá apoio, a UI é uma empresa que também tem dado muito apoio à Aralab ao longo dos anos e que eventualmente neste processo de aquisição de uma empresa, numa empresa no Reino Unido nos vai ajudar. Já agora perguntava-se à Sara se a Sara está em Portugal ou se está no Reino Unido. Estou em Portugal, Ok. neste momento E em mais Lisboa. concretamente no Porto, né, Sara? Na belíssima cidade do Porto, né? Neste momento em Lisboa, mas com sede no Porto, sim. Eduardo, fantástico. Terminaste? Muito Mas bem. sim, Também não é só dizer que fico estaremos muito. claramente disponíveis para ajudar a Aralab Sim, senhor. mais um processo. E também, porque é que nós queremos investir no Reino Unido? É um bocadinho como pelo que o Carlos Brito disse, acho que há aqui mesmo verdadeiramente uma oportunidade para as empresas portuguesas se ligarem ao Reino Unido por causa da nossa relação histórica e do que já foi feito aqui, dito aqui, é mesmo uma oportunidade de juntarmos a eles porque o mercado não está nada fácil, né? Para ninguém. Exatamente. Pronto, e para terminarmos este primeiro ciclo, pronto, o Miguel está aqui mais cedo, mas depois fazemos mais uma segunda ronda. A Sofia Natal, portanto, está aqui connosco, ela vive em Londres, também numa grande multinacional. Sofia, quer dar a sua nota também sobre o tema, colocar alguma questão a algum dos jogadores? É um Olha, gosto de ter connosco. Jaime, obrigada. Teria alguns comentários, mas não quero atrapalhar o tempo, porque não tenho nenhuma pergunta específica. Portanto, se houver tempo, posso fazer aqui alguns comentários a seguir. Está bem, está bem. Está Então bem? depois, quando o Miguel tiver saído, nós ficamos mais um bocadinho e a Sofia faz uns comentários adicionais. Muito bem, então, em termos de mais uma outra questão que eu já passo, já passo. Mais uma outra questão de alguém que esteja mais no terreno e, portanto, esteja mais, digamos, na componente operacional, que é sempre importante também nessas questões. Nós temos aqui o Bruno Alves, que é uma pessoa que está ligada à área das tecnologias, ele vive em Londres, portanto, que eu sei, e conhece bem estes mercados. Bruno, alguma questão para os nossos jogadores? Ah, não estou propriamente no momento certo para fazer questões, estou em movimento, apesar de agradecer o tempo todo dos apresentadores
e na oportunidade também de responder a questões interessantes. Muito bem. Pronto, então vamos passar de imediato ao Miguel, que quer fazer eventualmente alguns comentários ao que foi colado. Passamos depois à Sara e ao Pedro, e depois fazemos uma segunda ronda, possivelmente já sem o Miguel, porque pronto, ele tem um constrangimento pessoal, mas temos aqui pessoas que penso eu que querem também fazer algum comentário. Força, Miguel, por favor. Hum, Bem, ou seja, voltando aqui ou seja, a primeira pergunta eu já respondi, não foi? Sim, sim. A segunda pergunta, qual é que era o tema? Peço desculpa. É a questão dos Estados Unidos, que o professor Carlos Dos Brito Estados colocou. Unidos, eu creio que não, porque pelo menos no nosso caso e como nós vemos, vai haver até provavelmente uma tarifa mais baixa para o Reino Unido do que para os Estados, do que para a Europa, mas é muito difícil conseguir fazer esse aproveitamento porque na realidade, no nosso caso, pelo menos que produzimos em Portugal, dar a enviar para o Reino Unido para depois enviar para os Estados Unidos é algo que não funciona. Ajuda sempre poder dizer que temos um escritório em Londres e tudo mais, mas eu nunca vi como algo que fosse uma coisa que realmente mudasse. Acho que pode haver um nice to have, pode haver alguma coisa que as pessoas digam que pode ser positivo e tal, mas penso que nós vamos estar aqui inseridos no tema da Europa, no tema das tarifas vamos ter que perceber o que é que vai acontecer, mas pelo menos nós aqui estamos com a expectativa muito alta, especialmente porque a China já está com tarifas muito, muito altas, que 55% acaba por ser muito alto, menos que os 150% onde já teve, mas 55% acaba por ser muito alto, e estamos com uma expectativa que será uma oportunidade muito, muito interessante para explorar. Mas não estou a ver como é que o Reino Unido pode realmente. Não estou a ver, mas pronto, também não sou um visionário nesse tema, mas não, pelo menos no nosso caso, no caso da Science for You, mesmo o que nós estamos a fazer a nível da Amazon, não estou a ver grande, grande oportunidade, não. Muito bem. E não sei se depois havia aqui mais algum Obrigado. comentário em relação ao Eduardo Araújo, que, portanto, como disse, é uma empresa fortemente exportadora e que está neste momento a consolidar a sua presença no Reino Unido. Não sei se há algum comentário, Miguel, alguma nota que queiras dar. É importante comprar uma empresa num país como o Reino Unido para consolidar o mercado? Já agora, qual é a tua visão? Peço desculpa que eu não ouvi os últimos 3 segundos. Se é importante comprar uma empresa num mercado para poder consolidar a sua presença em termos comerciais. Não, o que nós fizemos não foi que nós abrimos a nossa e, acima de tudo, encontramos pessoas que já trabalhavam na indústria e começaram a trabalhar para nós. Ou seja, eu acho que é mais barato para quem quiser e o efeito normalmente pode ser relativamente parecido e o investimento pode ser um bocadinho mais baixo. Não quer dizer que funcione para todas as empresas, mas nós fomos buscar uma pessoa à Mattel, que já trabalhava na Mattel há muitos, muitos anos. Mattel é a maior produtora de brinquedos do mundo, a maior marca de brinquedos do mundo, tem brinquedos como a Barbie ou a Hot Wheels. E o que nós fizemos foi isso, foi buscar uma pessoa que já tinha essa experiência, que tinha esse know-how e que conhecia os compradores. E isso sim, obviamente, uma pessoa, um inglês, que conhecia o mercado muito bem, e eu penso que esse é o maior acelerador que nós temos, é ir buscar o chamado fazer esse smart recruitment, em que não precisamos estar a aprender tudo e que podemos ir buscar pessoas que já têm uma aprendizagem do mercado muito mais alta que a nossa, e tentamos fazer isso não só no Reino Unido, como basicamente nos mercados todos onde temos sempre um local, temos um alemão, temos um francês, temos até dois americanos, temos uma pessoa, por exemplo, do Dubai, e tentamos trabalhar sempre dessa maneira e tem sido pelo menos a forma que nós encontramos para avançar mais depressa. Muito bem, Miguel. Muito obrigado, está bem? Obrigado e peço desculpa ter que sair, mas Exatamente. Não há problema nenhum, temos alguma perfeitamente coisa controlado a situação e foi um também. gosto ter-te aqui connosco e O continuamos em meu... contacto. Obrigado já. Mais E um, boa o meu sorte número para a também Science está for You, está bem? no Boa sorte WhatsApp. para a Science for You, está bem? Obrigadíssimo. E alguma coisa, falem com o Jaime, digam-me alguma coisa, estejam à vontade, algo que eu possa ajudar. Está Muito bem? bem. Eu Obrigadíssimo passo a de todos. imediato E ao obrigado mais Pedro. uma vez, Jaime. Obrigada, Miguel. Bem, Obrigado. eu passo de imediato ao Pedro e depois à Sara e depois vamos indo a uma segunda ronda, está bem, por favor? Pedro. Vou tentar tocar em algumas das questões que aqui foram faladas, se calhar não necessariamente na ordem mais correta. Portanto, é preciso esclarecer, o Brexit podia ter sido muito pior. Não é? Portanto, o Brexit foi um soft Brexit, comparativamente com o que poderia ter sido não termos tarifas alfandegárias. O que temos sim é uma taxa aduaneira. Ou seja, para estar a vender de Portugal, mesmo que seja na Amazon, o B2C tem um custo adicional e o tempo, a burocracia de estar a exportar para um país, aquilo que nós chamamos de um país terceiro. Uma empresa que uma empresa de trufas que envia as trufas para o restaurante especializado e que todos os dias tenha que enviar as trufas, deixou de o fazer porque não passou a não ser competitivo. Portanto, essa é a questão que é importante ver, que de facto o Brexit veio muito dificultar as vendas de algumas empresas, sobretudo aquelas que não estão a exportar paletes.
que a Amazon tenha um centro de distribuição aqui que recolha tudo e que depois vá distribuindo, claro que é a forma indicada para a Amazon diminuir essa questão, esse problema. Eu toquei um bocadinho no relacionamento Estados Unidos da América, Reino Unido, de facto, não sei se terei respondido bem à pergunta. Aqui diria duas questões. Uma, o que ficou dito é, primeiro, não sabemos qual é o acordo que existe entre o Reino Unido e os Estados Unidos, ainda não há nada assinado, diz-se uma coisa, mas também sabemos que agora um dia se diz e no dia seguinte pode ser completamente o oposto. Então, hoje, ontem e amanhã está a ser negociado o acordo da União Europeia com os Estados Unidos. Portanto, vamos ver em que situações é que os dois ficam. Uma das coisas que eu referi é que se o acordo dos Estados Unidos com o Reino Unido fosse muitíssimo melhor do que a Europa teria necessariamente que fazer uma nova renegociação com o Reino Unido. A Europa não poderia sair prejudicada e os produtos americanos entrarem via Reino Unido. Mas isso os britânicos sabem muito bem, porque as negociações foram há pouco tempo e, portanto, estão perfeitamente cientes disso. Portanto, Portugal, comparativamente com os nossos parceiros da União Europeia, não estará numa vantagem para poder exportar para os Estados Unidos. Portanto, estaremos em pé de igualdade com os restantes membros da União Europeia, obviamente. E a única forma que eu diria, eventualmente, de retirar algo de um acordo favorável que venha a haver entre os Estados Unidos e o Reino Unido seria ter uma presença, não de um escritório, mas uma unidade produtiva no Reino Unido. E para isso fazer sentido, obviamente, que há muitas contas a serem feitas. O Smart Recruitment, as fases do desenvolvimento de uma empresa variam muitíssimo. E o Maralab para o Reino Unido já está numa fase de desenvolvimento bastante grande, já tinha o seu distribuidor, já teve um Smart Recruitment que conhecia o setor, a terminologia, as pessoas e tal, uma pessoa que trabalha aqui em vez de ser um expatriado. Portanto, diria que aí para os Estados Unidos não vejo que haja algo assim tão gritante ou que possa ser muito aproveitado, quer pelas empresas portuguesas, quer da União Europeia. As associações, eu falei aqui um bocadinho sobre as associações e talvez aqui na área da Aralab, que é engraçado, falámos sobre 400 mil portugueses muitíssimo bem posicionados. Existe no Reino Unido uma associação que eu gosto sempre de fazer referência, que se chama PARSUC, que é Portuguese Association of Researchers and Students in the UK. Tem mais de 2.000 associados, maioritariamente ligados a Life Science, mas não só, e com pessoas muitíssimo bem posicionadas em chefes de gabinetes de grandes OEMs, em cargos de direção, e que ajudam-nos muitíssimo. Portanto, quando eu digo ajudam-nos, a ICEP, portanto, empresas que venham da área de Life Science, nós contactamos sempre a PagSuc para os pôr em contacto e a verdade é que sempre podem e fazem a diferença. Mais-valia, aqui também se falou, já não sei bem quem, falou sobre capitalizarmos pelo facto de eles serem muito nossos amigos. Certo, são muito nossos amigos e aquilo que eu disse de nunca ter estado num país onde sentia que realmente gostam muito de Portugal. Uma coisa que está muito de Portugal, outra coisa é a formação anglo-saxónica. O que lhes interessa é ter uma mais-valia no produto ou no serviço e clarissimamente perceber se a empresa portuguesa tem a capacidade de produção, se tem os certificados, se vai, etc, etc. Portanto, são muito amigos, ótimo, ainda bem que somos, mas a lei da concorrência e competitividade é tremenda. Portanto, acho que aí não é um mercado para todas as empresas portuguesas, é um mercado para as empresas que tenham algo que possa ser diferenciador. Por já, ficavam por aqui. Muito bem. Sara, por favor. Sim, muito em linha também com aquilo que o Pedro já disse muito do que me faria sentido dizer, ou seja, relativamente ao tema da ligação UK-US, obviamente que fiscalmente provavelmente vão-se gerar mecanismos de compensação, seja qual for o resultado, e portanto, eh, em termos de exportação simples, não me parece que vá, não sou fiscalista, mas não me parece que seja
que seja o tema. O Pedro também referiu um ponto que é verdade, ou seja, poderia mudar a figura se estivéssemos a falar de uma unidade local, uma unidade de produção no UK, mas aí vou ter que me refugiar no depende do consultor, porque, como o Pedro disse, muitas coisas teriam que ser feitas para perceber qual é a opção que seria ou não mais vantajosa. Relativamente ao tema das vantagens de ser uma empresa no UK, poderão existir, mas novamente depende da estratégia que a Lab quiser, o porquê de estar a posicionar-se neste momento no Reino Unido, o que é que procura nesta empresa, se é um portfólio de clientes, se é, como o Miguel falava, de skills setoriais, portanto, tudo isso a ser estudado, mas claro que as opções são vastas no que toca a uma estratégia de internacionalização. Muito bem. Vamos então agora ouvir um bocadinho a Sofia, que nos queria dizer algo em relação àquilo que é a sua visão sobre o tema e se calhar eventualmente alguma questão queira colocar e depois passaremos a mais uma outra pessoa e terminaremos em tempo útil. Sofia, por favor. Ok, obrigada. Só alguns comentários então daquilo que eu ouvi, e começando agora se calhar pelos últimos em termos daquilo que o Pedro falava da experiência de exportação, eu acho que é extremamente interessante pensar do ponto de vista da experiência de exportação e como é que nós eventualmente podemos ser diferenciados, especialmente em termos da União Europeia, e isso de ambos os lados, portanto do Reino Unido para Portugal e Portugal Reino Unido, portanto algo a pensar se calhar de uma forma mais estruturada nessa diferenciação. Segundo ponto, e Pedro também para outros fóruns, a parte do Brexit, de certeza, há aqui um ponto de vista emocional, mas também de uma falta de sensibilidade para a parte social e dos impactos da parte social, porque nós não temos a mesma ligação, ou melhor, o Reino Unido não tem a mesma ligação emocional, isto é um capital imenso em termos daquilo que é o projeto europeu e a missão do projeto europeu, que eu acho que todos na Europa provavelmente estão muito mais próximos disso, e isso tem um peso incrível no alinhamento dos países, mas pronto, isto fica para outras núpcias. O que eu queria dizer aqui em termos de oportunidade, uma coisa que eu acho importante na área da tecnologia, Portugal poder servir como esta test bed de inovação verde, inovação digital, porque temos projetos muito interessantes no setor público, por exemplo, não é? Coisas que temos estado a fazer em termos de smart mobility, digital identity, open data platforms em Coimbra, em Cascais, coisas que podem ser muito interessantes para o UK, e eu sei que temos aqui alguns challenges, nomeadamente em termos do processamento das limitações de dados, porque não é a mesma coisa UK e Europa, portanto a Europa tem mais restrições. Também há alguns desafios em termos da forma como os processos de procurement são geridos aqui no UK, para poderem entrar, digamos, empresas portuguesas com esse capital, mas pronto, acho que é uma área que podia ser bastante interessante. A própria IBM, a empresa para a qual trabalho, embora esteja aqui obviamente a nível pessoal neste fórum, mas interessante dizer que nós já abrimos 6 centros desde 2023, 6 centros regionais em Portugal, ao nível da tecnologia, portanto AI, Cloud, Cybersecurity, e estamos a utilizar o talento português para poder ter estes hubs. Portanto, 6 é bastante significativo. E outra coisa que me parece também muito interessante em termos da economia do mar, eu não sou de todo uma especialista nisto, mas foi algo que ouvi e que me ficou, que é nós, Portugal, temos, acho que é a terceira posição, não é? 97% do nosso território em marítimos, é que se pode referir assim, e o UK é um líder de energias eólicas offshore. É um dos grandes líderes das energias eólicas offshore. Portanto, nós também temos experiência com as wind farms, nomeadamente o projeto em Viana do Castelo, e devem haver certamente mais, e isso poderá ser, em termos da Blue Economy, algo que pode ser muito interessante para criar novas cooperações com o Reino Unido e poder trabalhar e criar mais oportunidades
oportunidades entre ambos os países. Portanto, é criar partnerships, relações de partnerships. Nós temos uma escala pequena em Portugal, não podemos ser só vistos como outsourcing, porque especialmente pós-Brexit, como já falámos, muitos desafios, mas se calhar temos aqui uma lógica de diferenciação em termos de construir real partnerships com esta expertise, com este talento que está acessível a um custo também bastante diferente, multilingual, como a Sara também já referiu, e com outras diferenciações, e isso pode de facto ser bastante interessante. Interessante, Sofia. Sim, senhor. Sempre muito prática e muito objetiva. E eu não sei se há mais alguém que queira fazer algum comentário do ponto de vista de testemunho da sua experiência e da sua visão sobre o tema. Não sei se nós temos aqui connosco o Lino, que está na Arábia Saudita, mas pronto, é um homem que também tem andado no mundo. Alguma nota sobre este tema do Reino Unido, Lino, a partir de uma experiência mais global? Sim, com certeza. Eu, quando estava na Dinamarca, nós tínhamos a possibilidade também fomos convidados para entrar no Reino Unido num projeto de construção, que era o Edge S2, o comboio de alta velocidade. Só que na altura havia o entrave da questão de não ter empresa, e depois tinha que ser tudo skill manpower, e isso foi um bloqueio. Desistimos de entrar no país e depois tivemos que mudar a estratégia da empresa. Muito bem, sim, senhor. Se calhar, uma das possibilidades, como foi aqui falado, seria, não sei, mais fácil comprar uma empresa já existente. Exato. E se Eu calhar. gostar a montar uma empresa de raiz, não é? Mas já vamos ouvir aqui os nossos ilustres oradores. Muito bem. Obrigado pelo convite. E muito bem. Os 50 graus em Riad é que não devem ser uma coisa muito interessante, mas isso é outra questão. Pronto, tínhamos aqui o Dr. Carlos Costa, mas penso que já não está connosco. Normalmente ele bida-nos sempre com um pequeno comentário mais estratégico. Mas temos aqui, para acabar, o Paulo Menezes, que é uma pessoa que conhece há muitos anos, que está nos Açores, tem tido responsabilidades em várias áreas, em particular nas tecnologias. Paulo, quer fazer algum comentário, alguma questão aos nossos oradores? Não, obrigado, fiquei satisfeito. Acho que foram excelentes intervenções. Muito obrigado. Muito bem. Então vamos terminar. Muito bem. E aí nos Açores, está tudo bem? Está tudo bem, bom tempo. Agora Isso é que é bom. vamos lá ver como é que o verão se põe. Muito bem, os Açores é uma pérola que nós temos aqui em Portugal. Pronto, então eu passo à Sara e depois ao Pedro para uma nota final, antes de terminarmos, está bem? Sara, por favor. Sim, vindo aqui à Sofia, sim, existem, acho que sendo breve, acho que existem imensas iniciativas, imensas skills, imensos desenvolvimentos em Portugal que podem ser capitalizados. Falou no segmento energético, não sei se eram as empresas que o Pedro também falava, quando falava de grandes investimentos de empresas nacionais no Reino Unido. Tivemos investimentos da Galp e da EDP, precisamente em grupos económicos no Reino Unido, e portanto acho que o ponto é ótimo, e é de facto um setor em que Portugal está bastante desenvolvido, e tem empresas que têm posicionamentos de ponta a nível global. Indo também aqui ao Lino, pronto, e pensando aqui na dificuldade que teve na entrada no mercado. Acho que haverá sempre, obviamente, várias estratégias para o fazer, e várias formas de estruturarmos uma entrada. Obviamente que a aquisição acelera alguns passos burocráticos, isso é certo, mas depois também poderá dar outras dores a seguir, em termos de reestruturação, em termos de cultura. Portanto, novamente, a consultora aqui a dizer o depende, porque Uma tem vez que ser, consulta, tem, da tem que consulta. ser, as coisas teriam que ser analisadas, têm que ser pensadas. Obrigada. Já eu não tinha pensado em uma frase para terminar, mas Não, eu não diria uma frase, apenas uma mensagem final, uma nota final. A economia do mar faz todo o sentido, tudo quanto tenha a ver com energia alternativa também, tudo quanto tenha a ver com as startups, os ecossistemas startup é sempre um win-win. E das 6.000 empresas que exportam para cá, algumas com relações há séculos, isso também conta, mas o mercado britânico é um mercado altamente competitivo, em que as empresas portuguesas estão a competir com outras empresas portuguesas, estão a competir com os parceiros da União Europeia, estão a competir com todo o mundo. Portanto, é preciso não esquecer que a concorrência é fortíssima.
O principal, diria, problema neste momento, e temos visto agora finalmente uma aproximação, ao que parece uma aproximação novamente à União Europeia, que em termos políticos passou ou está a passar. Acho que para nós, e os estudos diziam que Portugal seria dos países que menos iria ser impactado com o Brexit, que menos iria sofrer com o Brexit. Acho que isso de facto se está a verificar, e o que vemos é que o nosso relacionamento tem vindo a aumentar. Portanto, a nível do superávit, o número de empresas exportadoras, a qualidade das empresas exportadoras, e eu referi apenas alguns nomes de empresas portuguesas que estão a fazer aquisições, grandes aquisições emblemáticas ou mediáticas. Portanto, eu possivelmente arriscaria dizer que se calhar para os britânicos, o país que tem mais em comum com eles, muito possivelmente será Portugal, mais do que certamente os do Commonwealth ou alguns outros da União Europeia, como poderão imaginar. Não consigo substanciar isso, mas é a sensibilidade que tenho. E talvez um ponto que eu não tenha referido e que acho que eu gostei muito e que gosto muito neste país, para não saber que já disse várias coisas que não gostava, mas a meritocracia existe e funciona. Portanto, existe para as empresas e também existe para os colaboradores, para os trabalhadores. A empresa é boa, consegue entrar no mercado, consegue arranjar um parceiro, consegue triunfar, consegue ganhar a cota de mercado. Muito bem. Eu, aliás, termino com uma nota do Martin Wolf, que é um conhecido comentador económico do FCT, com quem eu e o Pedro tivemos recentemente numa sessão em Londres. Ele também tem estado connosco com muita regularidade. Aliás, anuncio que no dia 14 de outubro vamos ter novamente uma Smart Discussion com ele. O tema é um tema muito interessante, A World of Trust and Hope, um mundo de confiança e de esperança, no fundo, e portanto esperemos que corra tudo bem. Pedro, muito obrigado pela amabilidade. Estas sessões têm sido muito interessantes. Hoje tivemos um bocadinho menos gente do que o habitual, mas também é normal, temos um período de férias. Mas acho que apesar de tudo tivemos uma discussão de muita qualidade, quer por testemunhos, quer pela discussão. Boas férias para aqueles que já foram de férias e continuamos na nossa agenda de partilha. Um abraço a todos e continuação de boa semana, está bem? Obrigado. Obrigado. Um abraço a todos.